Olá, aqui é a professora Ana Paula, do canal Desvendando Ideias. Sejam todos muito bem-vindos. Como eu havia prometido a vocês, eu preparei um aulão muito especial para a prova do Enem, que vai ser exatamente nesse final de semana. A gente vai comentar questões aleatórias da prova, da parte, de Ciências Humanas e suas tecnologias, com ênfase na parte de Geografia. Então fica comigo até o final, não repare a minha voz que eu peguei um resfriado, mas eu vou comentar questões principais de temas que sempre caem nessa prova para você ficar ligado. E também não deixe de assistir às aulas de outros professores também, que é muito importante, assim como os temas, o projeto Temas da Geografia que eu vim preparando para vocês no decorrer do ano. Chegou o momento, pessoal, sem nervosismos, vai dar tudo certo e vamos nessa. Eu estou usando o site Q Concursos, tá? Eu não ganho nenhum patrocínio, eu trabalho de forma bem independente, não estou fazendo propaganda, mas esse site é muito bom porque ele é muito organizado. Assim como o site também, só exercícios. Então, eu vou utilizar esse site porque ele está botando as questões organizadinhas assim por temas. Então, vamos lá. Aqui é uma questão de 2021, é uma questão mais para a geografia física. E aqui diz o seguinte: desde os primórdios da formação da crosta terrestre até os dias de hoje, as rochas formadas vêm sendo continuamente destruídas. Então a gente teve uma movimentação, um dinamismo, das rochas, uma transformação. Os produtos resultantes, da destruição das rochas são transportados pela água, vento e gelo a toda a superfície terrestre, acionados pelo calor e pela gravidade. Cessada a energia transportadora, são depositados nas regiões mais baixas da crosta, podendo formar pacotes rochosos. Ontem eu trabalhei uma questão com pré-vestibular social do Cefet, que era parecido. Era uma questão, acho que do Enem mesmo, eu, uma professora, e a gente trabalhou uma questão que ela pedia para a gente definir o que era planície, o que era planalto e o que era depressão. E é muito interessante que a definição de depressões fazia referência à bacia sedimentar, É aquela forma de relevo que vai receber material. Então é interessante como eles colocaram nesse texto, dizendo assim, você vai ter uma transformação dessas rochas, e os produtos resultantes da destruição vão ser transportados pela água. Vamos imaginar que essa rocha se despedaçou e aí ela se despedaçou perto, vamos botar assim, de um rio. Então essa água vai levar essa parte dessa rocha, mas aí teve uma parte mais leve, então bateu um vento e foi. Gelo também, a mesma coisa. Vai alterar ali o tipo daquela rocha. Então a gente tem que entender que o nosso planeta, todos os elementos que o compõem estão em movimento. E aí o que acontece, Quando você tem esse transporte, paralisado, estou explicando com as palavras como para vocês entenderem. Quando tem essa energia transportadora, quando não tem mais esse transporte, esse material é depositado nas partes mais baixas da crosta, tá? Podendo formar, como diz o próprio texto, pacotes rochosos. Então, você tem ainda um processo de erosão que ainda se continua, que ainda tem uma continuidade, mas você tem ali você perdeu, a gente está falando de movimento, Você não tem mais o movimento desse material. Aí o que a gente pode dizer, Já marquei a resposta correta para vocês. As transformações na superfície terrestre, conforme descritas no texto, compõem o seguinte processo geomorfológico. E quando a gente fala de geomorfologia, a gente está falando da forma do relevo, tá? Então, a gente está falando do ciclo sedimentar, a gente não está falando de instabilidade sísmica, a gente não está falando de placa tectônica, intemperismo biológico, a gente não está falando da alteração de uma erosão, de uma alteração biológica daquela rocha, a gente não está falando desse tipo de erosão, a gente está falando de transporte, tá? Derramamento basáltico, compactuação superficial, a gente não está falando disso, a gente está falando como se a gente tivesse uma bacia, uma bacia sedimentar, recebendo como se estivesse fazendo um bolo. Eu botei a farinha nessa bacia, botei o leite, botei os ovos, e aquela bacia ali está
pronta ali, né, para receber os ingredientes do seu bolo. Então, a gente está falando o quê? De ciclo sedimentar, tá? A gente está, desculpa a comparação, mas é exatamente como se formam os sedimentos, né? E tem um livro muito importante que vocês podem também consultar, que é o Decifrando a Terra, que tem uma parte que diz assim, a biografia de um grão, né? Como se formam os sedimentos, qual é o trajeto desses sedimentos. Então, a resposta correta, ciclo sedimentar. Essa questão cai em concurso para professor de geografia e cai demais no Enem. Essa questão se repete, ela foi de 2022, tá? Segundo o site Q Concursos. Não é difícil, eu já trabalhei também essa questão aqui no meu canal, muitos outros professores trabalham, já marquei a resposta correta e agora a gente vai ler a questão. A enorme fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente. Isso sempre cai. Em 18 de março, algo estranho aconteceu. A terra começou a se abrir. Minha mulher começou a gritar para os vizinhos, pedindo ajuda para tirar nossos pertences de casa, contou Eliude. Desde então, a fenda no piso de cimento de sua casa não parou de crescer. Nossa, não parou de crescer? O que deve ter acontecido, né? Fazendo com que a família de Nijoroge, não sei se pronuncia assim, e muitas outras fossem evacuadas. Então, a gente tem aqui um abalo sísmico, né? Vamos ver por que seria a letra A. O fenômeno apresentado no texto ocorre devido ao movimento de placa tectônica. A gente está falando de abalos sísmicos, a gente está falando de movimento de placa tectônica e o que justifica essa fenda que pode separar o chifre da África do resto do continente, tá? Então, essa fenda que está separando esse continente e que fez com que muitas pessoas tiveram que abandonar suas casas é exatamente o movimento de placa tectônica. A gente está falando aqui de abalos sísmicos, tá? Não pode ser a B, alteração de fatores climáticos, não tem nada a ver. Desmatamento de vegetação nativa, não tem nada a ver. Você não vai criar uma fenda pelo desmatamento de vegetação nativa. Essa fenda ela é proporcionada pelo movimento das placas tectônicas. Intemperismo da estrutura pedológica. Será que a erosão do solo provocaria esse tipo de fenda? Não, essa fenda ela não parou de crescer. A gente não está falando de... A gente também não está falando de deslizamento, de movimento de massa, de a erosão do solo provocou isso. Não, essa fenda ela não parou de crescer e ela pode dividir um continente, ela está dividindo o continente, né? Então, esse intemperismo da estrutura pedológica não teria esse poder, tá? Para fazer isso. Assoreamento de mananciais hídricos. Por acaso aqui foi dito... de mananciais hídricos que estava perto de um rio, que não estava, que teve enchente, não tem nada a ver com poluição, não tem nada a ver com isso. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos seguindo. Vamos lá. Essa é uma questão de 2021. Ela tem um texto, né, do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, 2015, tá? E diz assim, preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Aqui está falando do uso da água. Esse uso da água tem que ser ambientalmente sustentável, tem que ser consciente, ele tem que garantir o direito à vida. Só que aqui está falando das necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, tá? Não apenas para a atividade da agricultura, da indústria, das grandes empresas. Aqui está se direcionando também para atividades da agricultura em pequena escala de subsistência. Isso aí vai mexer com o quê? Com um pequeno proprietário, com um pequeno agricultor, vai chegar no povo, não vai ficar só na parte dos empresários, dos grandes proprietários de terras. Bom, essa foi a interpretação. O que a questão está pedindo? Eu marquei a letra C, mas eu marquei errado, tá? A minha setinha aqui deu um probleminha, acabei marcando a alternativa errada. Mas o que a questão está pedindo, né? Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no letra A,
distribuição equitativa do abastecimento, monitoramento do fornecimento urbano, racionamento da capacidade fluvial, revitalização gradativa de solos, geração de produtos recicláveis. Geração de produtos recicláveis não pode ser, a gente não está falando de reciclagem, tá? Revitalização gradativa de solos, a gente não está falando de revitalização dos solos. Racionamento da capacidade fluvial, a gente não está falando do controle do uso da água dos rios, da água da chuva, a gente não está falando disso. Monitoramento do fornecimento urbano, a gente está falando de fornecimento urbano? Não. Qual é o princípio básico, gente? Distribuição equitativa do abastecimento, tá? A gente está falando de uma distribuição igualitária do abastecimento de água, que não vai ficar só para os grandes proprietários, né? Envolvidos na indústria, na agricultura, mas sim para o pequeno agricultor, né? Quem dera que isso fosse, né? A teoria é sempre linda, né? Mas que isso fosse real. Então, a resposta correta é a letra A. Essa questão aqui é de 2021 também, e é uma questão, assim, que, sinceramente, eles colocam termos bem técnicos, e se você não está acostumado, você erra. Que é a parte da geografia física, né? Então, assim, vou ler para vocês. Esse autor Guerra, Sandra Batista Cunha, Antônio Teixeira Guerra, cai demais. Vou ler com vocês. Os canais meândricos são encontrados com frequência nas áreas úmidas cobertas por vegetação ciliar. Descrevem curvas sinuosas, harmoniosas e semelhantes entre si. Várias são as condições essenciais para o desenvolvimento dos meandros, camadas de detritos de granulação móvel, coerentes, firmes e não soltas, gradientes moderadamente baixos, fluxos contínuos e regulares, cargas em suspensão e de fundo em quantidades mais ou menos equivalentes. Nossa, vocês entenderam alguma coisa? Pois é, aqui está bem técnico esse textozinho e eu vou dizer para vocês. Se vocês assistiram a minha aula de bacias hidrográficas, e aqui eu estou cumprindo com a minha promessa de comentar as questões do tema de bacias hidrográficas, você vai saber o que é um canal meândrico. A gente está falando aqui do formato dos rios. E se você está acostumado, se você foi na exposição de Sebastião Salgado, né, o nosso fotógrafo, e você está acostumado a ver imagens, fotografias dos rios na Amazônia, né, que são aquelas parecidas com cobrinhas, né, o formato de cobrinhas, né, vou falar de uma forma assim bem grosseira com vocês, né, para vocês entenderem. Então, vocês estão vendo um canal meândrico, a gente está falando do formato dos rios. E aí a gente tem o rio retilíneo, né, aquele que é mais conhecido, né, é aquela reta ali, né, bem tradicional esse formato, mas esse canal meândrico é muito característico da Amazônia, né, do formato dos rios da Amazônia. E aí, a drenagem, né, fluvial, a gente está falando não apenas do formato, né, mas da drenagem, né, ela desenvolve-se em qual ambiente, né? Qual ambiente topográfico, né? Qual ambiente topográfico é propício para essa forma, né, de drenagem fluvial, esse formato de rio? Vales encaixados? Bom, isso poderia até te pegar, tá? Mas os vales, eles têm os contornos, não necessariamente, né? Escarpas íngremes, nossa, será que o topo, né, as elevações, a gente encontraria esse rio nessa extensão? Não estou falando de um rio pequeno, estou falando de grandes extensões, um rio de grande extensão, né, de grande profundidade, né? Curvas sinuosas, harmoniosas, semelhantes entre si. Moderadamente baixos, fluxos contínuos. Será que poderia ter um tipo de drenagem fluvial assim? Não. Depressão absoluta? Será que a gente teria? Não, porque aí a gente falou que depressão, né? A gente está falando, quando a gente falou de depressões, a gente falou de bacias sedimentares, né? Então, será que a gente poderia ter nessas depressões, será que seria propício ter uma drenagem fluvial dessa forma, com esses contornos harmoniosos, bem parecidos, né, como está dizendo, moderadamente baixos? E se a gente fala de moderadamente baixo, a gente está falando o quê? De planície, né? A gente está falando de planície sedimentar. Então, a resposta correta é a letra D.
tá? Cordilheiras montanhosas, nem pensar. Aqui é uma descrição perfeita, né? Técnica perfeita da drenagem fluvial, né? Do domínio morfoclimático da Amazônia, tá? É difícil a gente se deparar com uma questão dessa e, nossa, de cara, falar que é que é planície sedimentar, porque olha só o que eu dei para vocês, moderadamente baixas, né? Gradientes moderadamente baixas, né? Então a gente só vai ter isso mesmo em planície, né? Em ambiente de planície. E a gente poderia se confundir com depressões absolutas, né? Mas não é uma bacia sedimentar? Sim, é uma bacia sedimentar. A gente tem muitos sedimentos aí correndo, né? Depositados. Mas o que acontece? Quando a gente fala também de depressões absolutas, né? De bacia sedimentar, lembram na questão anterior que até que foi de geologia, que esses sedimentos, né, essa energia de transporte, como disse o texto, ela não estaciona, ela não para. Então, se a gente está falando de rio, está em movimento, não está parado não, tá? Rio é movimento, é dinamismo puro, tá? É dinâmica, alta rotatividade, então não poderia ser, tá? Planícies sedimentares é a resposta correta. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, você pode pegar mapa do Jurandir Rossi sobre os tipos de relevo, o esquema que a gente trabalhou também na aula de bacias hidrográficas, isso ajuda também, porque essa parte de geografia física são conceitos mais estanques, sabe? 1 mais 1 igual a 2, acabou, tá bom? Então, vamos seguindo. Essa questão é de 2020. A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Então, aqui está falando do processo de urbanização, tá? Atrelado ao processo de industrialização. O processo de industrialização acelerou o processo de urbanização. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas. Então, a gente teve a expansão das metrópoles brasileiras com seus problemas sociais, econômicos, etc., etc. O resultado do processo geográfico descrito foi, vamos lá, letra A, valorização da escala local. Não tem nada a ver essa alternativa, não saberia nem como justificar. B, crescimento das áreas periféricas, essa é a alternativa correta, e já deixei marcada. Por quê? Porque essa metrópole, ela expandiu a sua fronteira, ela foi para áreas distantes. Quando a gente fala de periferia, de áreas periféricas, a gente não está falando só de áreas pobres, a gente está falando de áreas distantes. Periferia, o sentido da palavra periferia é áreas distantes ao centro, tá? Então, a gente está falando da expansão dessas metrópoles que se expandiu para as áreas mais distantes, para a periferia, né? Áreas periféricas, não necessariamente áreas pobres, tá? C, densificação do transporte ferroviário, nada a ver, né? A gente poderia até associar assim, não, essa cidade, essa metrópole, ela se expandiu por conta da expansão da malha ferroviária, mas aqui a nível de Brasil, será que a gente pode pensar isso? De forma alguma, né? Então, pode cortar. Predomínio do planejamento estadual. Se você for muito ingênuo, você marcaria essa, tá? Porque a metrópole brasileira se expandiu, né, para as áreas periféricas, áreas de ocupação contínua, áreas urbanizadas, porque teve um planejamento. Não, gente, quando a gente fala de metrópole brasileira, não que a gente fale de que há ausência de planejamento. Não, a gente está falando de um crescimento desordenado, que você pode associar uma falta de um planejamento mais efetivo, mais eficaz, tá? Mas a gente está falando aqui da expansão da metrópole brasileira, né? Para além de suas fronteiras. E isso não é determinado pelo Estado, mas muito pelo contrário. É determinado por uma ocupação irregular do espaço urbano, depende também da expansão de filiais, né, da descentralização de atividades econômicas, e etc, etc. Bom, inibição de consórcios intermunicipais. Será que um consórcio intermunicipal, ele poderia influenciar na expansão da metrópole brasileira? E será que a inibição do mesmo poderia influenciar isso? Nada a ver, tá? A gente não está falando aqui
quando a gente fala da parceria, né, que o consórcio intermunicipal, explicando a grosso modo para vocês, é uma parceria entre municípios, né, que vão trabalhar em determinados setores, como, por exemplo, a prevenção de desastres, né, naturais e etc, etc. Só que, será que isso seria suficiente para expandir a metrópole brasileira? Isso tem a ver? Não, isso é muito... falando de Rio de Janeiro aqui, isso ocorre muito assim, interior do estado do Rio, tá? E já foi mais forte, tá? Já foi mais forte com a região serrana. Eu tô falando isso que eu tive contato com uma pessoa, né, uma pesquisadora, a Helena, que trabalhou no IPUR, que ela trabalhava, né, como bolsista de iniciação científica, ela trabalhava com esse tema. Não estou acompanhando mais essa temática, mas isso não é suficiente para se expandir uma metrópole, tá? Então, a resposta correta é crescimento das áreas periféricas B. E vamos seguindo. Isso aqui é uma questão de geografia urbana. Ainda sobre urbanização, questão 5, ano 2020. O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis, tá? Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som. Eram máquinas de produzir riquezas. O primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina. Aqui é um texto muito conhecido, né, do Peter Hall, Cidades do Amanhã, uma história intelectual do planejamento e do projeto urbano no século XX. Se quem puder ler, fique à vontade, que é muito bom. Eu li na minha pós-graduação, é excelente. O que ele está definindo aqui, né? A gente falou de um crescimento urbano desordenado, né, quando a gente está falando de metrópole brasileira, né, expansão das suas fronteiras para as áreas periféricas, né, para além das suas fronteiras, mas... aqui a gente está falando de uma outra escala, a escala das cidades. E esse crescimento urbano, esse crescimento das cidades, ele não está sendo mais controlado, não está sendo mais aquele planejamento, né, feito pelo Estado, né? Não, eu vou determinar o crescimento dessa cidade, eu vou estar à frente desse planejamento, eu que vou determinar se essa mancha urbana vai se expandir ou se não vai. Isso é uma grande ilusão, o Estado achar que pode fazer isso, né? Mas aqui está falando de um outro personagem, tá? Que tem a ver com a cidade, com o crescimento urbano. E esse personagem, ele funda... que é iniciativa privada, iniciativa empresarial, e ele funda a cidade empresarial. E aqui a gente está falando do planejamento estratégico das cidades empresas. Carlos Vaine, vejam, assistam a semana do IPUR, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da UFRJ, é muito importante, porque ajuda na redação, ajudam a vocês a entender essas questões, e vamos ver o que a questão está pedindo. O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo primazia da gestão popular. Se o próprio Estado está encorajando por todos os meios possíveis e imagináveis outros agentes sociais, outros atores sociais, como vocês quiserem definir, para o crescimento, né, urbano, que envolve investimento na cidade, produção de riquezas, será que é a primazia da gestão popular? Claro que não, não sejamos inocentes. Uso de práticas sustentáveis, a gente está falando aqui de meio ambiente, do uso da água, não. Construção do bem-estar social, aqui não disse isso, tá? O primeiro e principal objetivo do planejamento não é o bem-estar. Quer dizer, ele fala assim, devia ser o de azeitar a máquina, que é até uma crítica, né? Azeitar, eu estou entendendo dessa forma, né? Você barrar, né? Você impedir essa produção de riquezas, né? Para quem? Essa produção de riquezas vai para quem? Para onde, né? Para quê, né? Então, construção do bem-estar social? Não. Soberania do poder governamental? Não, porque ele deixou de controlar o crescimento urbano. Ampliação da participação empresarial. Então, a resposta correta, letra E. Essa é uma questão sobre o tema do meio ambiente na geografia, como esse tema cai, e aí se você tiver dúvidas, consultem, por favor, a minha aula de impactos ambientais, tá? E de outros professores também. Essa é uma questão da prova de 2011, vamos lá. A aceleração da taxa de extinção de espécies é um grave e irreversível problema global, causado pelos danos às reservas florestais. É aqui está falando de um uso indiscriminado dos recursos naturais, desmatamento, queimada e etc, etc. As previsões das taxas
de extinção variam enormemente e, segundo alguns autores, poderão variar entre 20% e 50% de todas as espécies existentes até o final do século, essencialmente pela destruição do habitat nos trópicos, tá? Então, a gente tem uma variação dessas taxas de extinção. As taxas de extinção, atualmente, elas estão sendo mais altas nos países, né, periféricos, nos países, vamos botar assim, né, como diz o texto, nos trópicos, né? Por quê? Porque a gente está começando, não agora, né, mas está sendo mais incisivo, né, mais intenso todo esse processo aí de problemas ambientais, de ataque, destruição ao meio natural. Bom, fizemos uma interpretação bem superficial, o que a questão está pedindo e por que a resposta correta é a C e não as outras. As taxas atuais de extinção nos países desenvolvidos são baixas em comparação com as das florestas tropicais e isso se deve a... Aqui está fazendo uma coisa, tá? Aqui está fazendo, nesse texto, eles estão definindo por clima o que é o país desenvolvido e o que é o país subdesenvolvido, tá? Eles estão falando, eles começam dizendo que teve uma aceleração da taxa de extinção, é um problema irreversível, grave e é um problema global. Só que ele fala que essa taxa, né, a previsão da taxa de extinção, ela vai depender, tá? Ela vai depender do local, depender da atividade, depender também de país. E, essencialmente, até o final do século, a gente teve uma variação entre 20% e 50% do habitat nos trópicos. Então, aqui está dizendo o seguinte, os países de clima tropical, a gente já entende assim, opa, Brasil, né? O terceiro mundo, como eles dizem, né? Está tendo essa variação, uma variação que está dizendo que está aumentando, né? Infelizmente. E aí, aqui essa questão, ela joga uma informação e assim, te pede o contrário, né? As taxas atuais de extinção nos países desenvolvidos estão baixas. Será que eles são bonzinhos, né? Em comparação com as das florestas tropicais, né? Ou seja, eles não falaram com os países subdesenvolvidos, eles falaram das florestas tropicais. Por quê? Por que está mais baixo nos países ricos? Vamos lá. Exploração sustentável da enorme diversidade natural existente nesses países. Por favor, não façam isso. Não façam isso, por quê? Porque se vocês estudar as conferências mundiais do clima, né? Os Estados Unidos entraram, os Estados Unidos saíram, o Japão não sei o quê. Vocês vão ver que os países desenvolvidos, eles, principalmente na figura dos Estados Unidos, né? China, um país emergente, Rússia, você vai ver que esses países, eles entram e saem segundo os interesses dele. Por quê? Porque eles só vão se comprometer se isso não comprometer a economia deles. Então, não é uma exploração sustentável da enorme diversidade natural. Ainda não está sendo feito isso em larga escala nesses países, tá? A gente tem ações pontuais, então não pode ser. Introdução de modernas tecnologias capazes de conter o avanço do desmatamento. Caramba! Será que realmente a gente tem isso? Seria muita ingenuidade, tá? Então, a resposta correta é a C. Degradação já causada anteriormente por pressões advindas do processo de industrialização. Essa degradação é irreversível, tá? A gente não pode voltar atrás, a gente não pode voltar com o passado. Então, eles não têm altas taxas porque simplesmente tem espécies que não existem mais e acabou, é irreversível. Eles já sugaram e agora eles querem outros locais para sugar. Então, resposta correta, C. Não pode ser. Conservação de superfícies significativas de ecossistemas pouco alterados pela ação antrópica, não tem nada a ver, aqui está dizendo o contrário, está dizendo que, você teve a taxa anual ela foi baixa, mas essa taxa ela ainda existe, então você não tem como justificar isso, tá? Que a gente teve uma conservação do ecossistema, pouco alterado, não tem essa desculpa. Incorporação dos recursos florestais à riqueza nacional desses países, favorecendo o extrativismo. Olha que contradição. Se eu, digamos assim, patrimonializo, né, tombo, vamos botar assim, declaro que esse recurso florestal é uma riqueza nacional, protejo com lei ambiental, como é que eu posso favorecer o extrativismo, né? Ao mesmo tempo, como é que eu posso favorecer a exploração? Não pode ser, letra C é a correta.